Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. Fala, Paty. Beleza? Aqui, beleza. E aí? Na medida do possível, tudo bem. Beleza. Bom, a gente vai falar de um livro hoje um pouco... Como explicar? Terra Americana. É, né? Você quer que eu defina com uma palavra? Não, calma. Eu mencionei esse livro. Eu nem lembro qual era o episódio que a gente tava falando. Que eu mencionei, o que na época não tinha tradução ainda, era o American Dirt, que tava causando um rebuliço nos Estados Unidos, e aí agora o livro foi lançado aqui pela Intrínseca. Eu acho que foi o do Kurt. Ah, acho que foi o do Kurt, isso mesmo, acho que foi esse mesmo. E aí a gente tava conversando sobre, bom, vamos ler pra ver o que foi a bagunça, e é isso aqui, por isso que a gente tá aqui hoje. Certo? Certo. Que bagunça, senhores. Meu Deus. Senhoras. Mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo, vamos nessa. Caio Lima, sobre o que é o Terra Americana? Bom, Terra Americana é um thriller que consiste no seguinte. Lídia é dona de uma livraria que fica em Acapulco, casada com Sebastian, que é um jornalista investigativo, e eles têm um belo filho juntos, chamado Luca. O trabalho do Sebastian é justamente investigar a gangue, o grupo de crime. O cartel, né? Isso. Los Jardineros, que tomou Acapulco, né? E boa parte do território ali. Tendo como ato de retaliação, esse cartel assassina toda a família de Lídia, inclusive o Sebastian, menos a própria e o filho, que partem numa fuga alucinada para os Estados Unidos. Isso aí. E a partir daí são altas emoções. E isso não é spoiler porque é o capítulo 1. Começa assim, né? Começa já na festa de aniversário que os familiares da Lídia são assassinados. Então a gente parte daí já. Já parte daí. O bom de trailer é que o primeiro capítulo já é a sinopse do livro, né? Você não precisa avançar muito na história. Porque aí a gente vai avançando conforme a gente conversa. Mas sim, o primeiro capítulo já é sangrento por si só, né? Já é pesado. Aí o que a Lídia, que tinha uma vida muito confortável, né? Ela era uma boa senhora aí respeitável, casada, uma boa classe média mexicana. De repente ela se vê seguindo a trilha mais comum de imigrantes fugindo para os Estados Unidos. Isso aí. Uma coisa que eu acho que a gente pode dizer do livro é que ele tem um ritmo muito rápido, né? As coisas vão acontecendo com uma certa rapidez, eu diria. Os acontecimentos, sim. De certa forma, a reunião que ela faz de plot twists, assim, é bem sucessiva e tal. Mas eu não achei o ritmo de leitura rápido. Que, pra mim, são coisas diferentes. Tipo, ela ter muita informação e muitos momentos de ação do que você ter um ritmo, um acompanhamento da leitura rápido, saca? E aí a gente já começa a entrar em pontos delicados. Eu não sei se você se incomodou com isso. Mas a primeira coisa que é visível são as palavras em espanhol jogadas no meio do nada. É o típico, deixa eu escrever sobre esse pessoal e jogar umas palavras pra legitimizar o quanto eu sei de espanhol. Exatamente. É tipo assim, parece até uma condescendência, né? Porque se você for pegar muitos romances daqui, por exemplo, ao invés de falar tigelo com buca, fala ball. Ao invés de falar trabalho, fala job. Isso vai ser uma coisa recorrente, porque o inglês é uma língua predominante, né? No circuito literário, no circuito mercadológico, etc, etc, etc. E a gente assume muito disso. Parece que ela quis fazer o contrário, mas... Ficou uma coisa muito condescendente, isso atrapalha. Ficou mal feito. Tem muita coisa ali que é como se ela tivesse virado um dicionário e... é assim que eles falam isso aqui, então eu vou usar. E, na verdade, a gente vai falar um pouco da crítica toda que gerou, mas uma das críticas que aí eu vou trazer agora pra falar isso que você falou é justamente alguns momentos o uso errado desse espanhol. Sim. Porque tem uma questão importante que uma das críticas, que inclusive estava no programa da Oprah, que eu vou contar mais tarde, ela é mexicana e ela falava assim, não é assim que a gente fala no México. Porque, obviamente, a América Latina não é uma coisa só. Sim, não é mesmo? Obviamente. Então, chocante. Obviamente. Concordo. Esse uso de espanhol, na verdade, me incomodou bastante, eu diria. A segunda coisa que tirou meu ritmo de leitura, mas... você tem uma lista. Tá. Então tem, pô. A primeira coisa que me irritou... Tá bom, ok. A segunda coisa, manda. A segunda coisa que me irritou bastante é o excesso de adjetivação. Então, tipo... O próprio Stephen King, você, né? Olha só. Gostei. Não, pode falar. Isso me incomoda, inclusive, no King. É por isso que eu dei um tempo dele, assim, porque
Ok. Isso é muito típico do romance americano, porque o excesso de adjetivação, ele reflete a cultura que o país está inserido. Então, quando você começa a fazer muita propaganda do seu livro, o que você começa a colocar no seu livro? Vários adjetivos, né? E o que ela faz para constituir essas personagens? E o pior, as emoções que os personagens têm, né, estão passando no momento e o que ela quer passar com o livro. Ela começa a adjetivar tudo. Então, tipo assim, várias vezes no livro não é incomum a Lídia tá desesperada e vários adjetivos que sequenciam desesperada. Ou a Lídia tá respirando aliviada, como se, sabe, como se tivesse saído o mundo das costas, que não sei o que, mais um dia de vida. E ela começa a adjetivar muito essas sensações e de repente fica muito na cara o que ela quer passar e acaba, tipo, meio que tira o meu prazer, sacou? Porque ela já fabricou a opinião. Eu não consigo sentir essa personagem verossímil. Ela é muito fabricada, como se fosse uma boneca Barbie, sabe? Você pega ela ali e ela é de um jeito. E isso é muito estranho pra mim. É uma coisa que tira completamente meu ritmo de leitura. É o famoso te dizer, mas não te mostrar. Exatamente. Né? Ela me diz, mas não me mostra. Teve um episódio que a gente lembra quando a gente tava fazendo os diários de leitura? Sim. Acho que ano passado, ano retrasado, nem lembro mais. Sim. Teve um livro, e eu acho que era do King, cara. Não era dele, mas ele tinha sido chancelado por ele, eu acho. É um livro que fazia exatamente isso. E aí tinha eu tava pensando nisso agora, porque era exatamente isso. Tipo, ela acordou no escuro e gritou de medo. E aí, diferente de ela acordou, não enxergou nada, e de repente um breu. E aí, descrever a cena pra você sentir o medo junto, né? Tem um peso muito diferente as coisas. Isso, exatamente. Bem colocado, concordo. Eu não prestei atenção nos adjetivos tanto quanto você, mas eu concordo que a Janine Camus, ela não nos dá margem pra imaginar, ela nos conta o que imaginar. Exatamente. É bem diferente. E eu detesto que me taxem por burro. Principalmente porque eu tô na parte latina do espectro, né? Então, eu acho isso grave. Outro fator que me deixou muito ressabiado, que me incomodou muito, é que ela tenta renovar esse thriller, trazendo alguns aspectos que a gente vê em romances considerados assim, né, tipo pós-modernos, assim, pro contemporâneo. E um dos principais é a questão da paranoia e do pânico. O tempo inteiro, a Lídia, basicamente, ela tá paranoico em pânico. E ela tenta incluir elementos para ludibriar o leitor, né, para criar essa atmosfera paranoica. Eu acho que o principal deles, pelo menos foi o que eu prestei mais atenção, assim, que eu anotei, é o do tênis dourado, que ela pega, que é da sogra, que é o único tênis que ela tinha, tal, quando foge. E ela descreve aquele tênis com uma perfeição que você pensa, tipo, pô, realmente isso aqui vai ter uma importância, e ali já dá muita importância pro tênis. E de repente, quando ela tá no hotel, a pessoa para e fala no tênis dela. E ela continua essa paranoia, só que, tipo, nada acontece depois. Vira um elemento vazio. E como ela sempre tá tentando me falar o que ela quer sentir, o que ela quer fazer, eu não consigo sentir, tipo, a necessidade desse tipo de elemento. Eu achei que foi uma aposta muito frustrada. E é uma ferramenta de refino muito grande na hora de escrever, sabe? Você criar essa atmosfera paranoica é muito difícil num livro. E isso me deixou decepcionado. Muito. Acho que vale agora lembrar pra galera que talvez tenha alguns spoilers aqui no livro, aqui no nosso podcast, né? Vai ter bastante, mas esse caso esse caso do tênis aí é logo no comecinho e também não acontece nada, então não faz diferença. Não, porque eu ia te falar o seguinte, na verdade, não acontece nada de nada. Porque, no final das contas, a gente acaba com um final feliz pra todo mundo, quase. Fora isso. Pra todo mundo que importa, a jornada foi um pouco... Assim, primeiro, né? Mesmo os obstáculos foram mais obstáculos pra uns do que pra outros. Então, acho que a cena mais clara disso pra mim é quando quando todo o grupo é preso pelos coiotes lá, que assim, as duas meninas são estupradas, mas a Lídia ninguém mal encosta nela, só encosta na parte dela e acabou. Então, ela é a única mulher do grupo, além das meninas, mas ela é poupada. E assim, só. E toda essa busca, toda essa paranoia que, teoricamente, seria justificado, não se dá em nada, porque um belo dia ela liga pro traficante e manda ele a merda. Basicamente acabou. Isso. E assim, não acontece isso, né? Não, é tipo, ela cruzou a fronteira, os problemas estão resolvidos. Exato. E isso pra mim foi a maior frustração, foi que, assim,
é um spoiler enorme, mas então já vou avisar aqui agora. Pula uns minutinhos pra frente. A Lídia tinha que morrer. O que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer? Eu vou te dizer o que tinha que acontecer pra isso aqui ser o grande livro dos Estados Unidos. 1 ano depois, ela saiu pra pegar a coisa ali nos correios, puxou a carta, bum, era uma bomba, explodiu. Morreu. 1 ano depois, eles continuaram indo atrás dela. Sabe por quê? Porque o cartel não para. Ele não para se você ligar pro cara e dar um grito com ele no telefone. Não é assim que o chefão do cartel funciona. Pelo amor de Deus, né? Que pesquisa foi essa que essa mulher fez? Enfim. Eu vou continuar minha listinha aqui. Por favor. Quarta coisa, que você já até comentou pela questão do telefone, né? São os diálogos que são sofríveis. Ela não sabe construir diálogo. E esses diálogos, naturalmente, repercutem numa construção de personagem sofrível. Tudo isso que eu falei até agora culmina nas personas que ela quer representar no livro dela. Então ela culmina na Lídia, culmina no Luca, culmina na figura do Sebastian, que é lembrado retrospectivamente, culmina no Javier, que é o chefe dos Los Jardineiros. E só o primeiro diálogo, acho que está no capítulo 7, 8, em que o Javier chega e a conhece. Aquilo é muito ridículo. É porque o que ela fez, ela baseou os personagens em clichês mexicanos, né? Não, além de basear em clichês, tipo assim, ela poderia ter construído diálogos melhores, manja. Mas não dá, se você tá baseando em clichê, não tem como. Porque, por exemplo, como é que você faz o chefão do cartel ser um amante latino, como os americanos veem os latinos? Porque é isso que ele é, né? Ele é um cara fodelão, poderosíssimo, mas ele também escreve poesia. Poesia ruim, mas poesia. Lembra do Pedro Juan lá do Transforma num cara que é chefe de um cartel aqui. É basicamente isso. Conquistadorzão e tal. É isso mesmo. Né? Faz poesia ruim, ama a filha que tá lá no traz chocolate de Paris pra ela. Isso. Só que assim... Ele mata gente, mas ele também é romântico. Só que assim, nas primeiras 2 páginas de diálogo, você já descobriu qual é o nível de sentimento que ele teve por ela. Não tem mais construção a partir dali. Então, tipo assim, por mais que fossem reproduzidos clichês, o que já seria ruim por si só, por motivos que a gente vai tratar aqui, mas ainda que fossem clichês, ela poderia ter literariamente mesmo, tipo, esteticamente tirado algum leite dessa pedra, sacou? Coisa que ela não fez. Então isso é muito pesado. Isso é muito pesado porque se você tá tratando de uma personagem fugindo num thriller e você não constrói bem esses personagens, você não consegue dar andamento corretamente a essa história. Que aí vem o outro gancho. As questões de muitas coincidências e as super habilidades. Então, tipo, a Lídia, ela é uma mulher de classe média que ela não tinha noção do poder de um cartel na região que ela morava. E ela era dona de livraria. Isso. Então, naturalmente, se ela é dona de uma livraria, ela tem um hábito de leitura. Ela sabe ler. Ela tem um hábito de leitura. Presume-se. Né? Presume-se. Ela fala, quando ela tá conversando com o Javier lá, ela fala dos livros que não foram traduzidos e que ela tem numa prateleira especial, etc. Então, assim, ela tem uma bagagem. Só que tudo bem, até aí tudo bem. Ela é uma pessoa inocente, alienada e tal. Só que quando ela começa a ser perseguida, ela vira a chave pra ser a Lara Croft. Peraí. Ela não é só uma dona de uma livraria. Ela é esposa de um jornalista investigativo. Como é que ela não sabe das coisas? Como é que ela é pega de surpresa? Peraí, não tem desculpa. Alienada aqui, não tem desculpa. É burra mesmo. O diálogo de quando ela descobre que o Javier é o chefe dos Los Jardineiros é aí que tá, tipo, tudo se resolve em 2 frases. Você não tem construção. E aí você perdeu toda a verossimilhança da coisa. Esse livro, ele se baseia numa realidade, sabe qual é? Ele não é um livro fantástico, ele não é coisa, ele se baseia numa realidade, ele se baseia e ele é vendido por mostrar como é a situação no México, né, e como são as dificuldades da imigração de latinos, né, a Brown Mass que ela fala na nota final, para os Estados Unidos. Esse é um outro problema dentro do livro, mas que ganhou uma abrangência maior. Mas em termos literários, ela se coloca como uma pessoa que, mesmo sendo a esposa do repórter investigativo que é perseguido pelo cartel que toma conta da cidade, e ela não sabe, tipo, ela não se liga em nada, na hora que ela é perseguida, ela não pode ter sacadas, sabe qual é? Tipo,
esse instinto de sobrevivência, e a gente acabou de ver isso no Noite em Caracas. Muito bem feito. Muito bem feito, exatamente. É um contraste grande. Esse instinto de sobrevivência, ele não é criado da noite pro dia. Ela não começa a pensar que dentro de uma embalagem no hotel tem uma bomba assim, tão rápido. O clique que ela dá, tipo, fora que ela tá sob efeito do quê? Da paranoia, do pânico. Então, tipo, sabe, isso não encaixa, e isso acontece durante toda a sequência do livro. Outro também que é dotado de super habilidades e de sacadas fenomenais é o filho dela, assim. Do nada o molequinho parece um Baby Yoda, sabe? Tipo, ele chega e te dá todo o suporte que você precisa. Então isso tira muito de um mergulho dentro da obra, o que atrasa o meu processo de leitura. Eu acho que eu tenho mais coisa anotada aqui, mas agora chegou a parte que tá embolado. Pra mim ficou tudo muito embolado. Na verdade, os clichês eram muito claros. Então, assim, além do amante latino, que virou o chefe do cartel, a gente tinha todo o clichê religioso. Então, todo religioso que ela encontrou, todo mundo era idôneo, era bonzinho, ajudou, tava ali pra ajudar um bem. Todo policial latino era ruim, toda figura de autoridade latina do lado do México era ruim, roubou, estuprou, machucou, a menos que fosse uma mulher no banco que reconheceu ela e quis ajudar, era um homem mau. E todo mundo, já ultrapassando a fronteira, ou o coiote que faz o meio de campo ali, ele era bonzinho. E que tem uma cena muito clara disso, que é quando o grupo tá ali já pra atravessar a fronteira, na etapa final, que um dos estudantes que tá ali, que foi deportado dos Estados Unidos, começa a contar a história de uma cidade que é conhecida por ser uma merda, de ser americanos que entregam os latinos pra polícia. E aí ele faz um comentário tipo assim, parafraseando, né? Ali só tem gente merda. E aí o coiote fala, não, peraí, ali deve ter alguma pessoa boa. Mas em nenhum momento do livro, uma pessoa fala isso de um latino. Não tem um momento do livro que quando ela fala assim, alguém falar, todo policial que você encontrar vai querer te roubar e te estuprar. Não tem uma pessoa que fala assim, não, peraí, nem todo policial é assim. Então é muito claro pra mim que é um livro escrito por uma americana para americanos. Sim. Isso pra mim ficou claro aí. Eu acho que isso fica muito mais perceptível, assim, ao longo da leitura, porque todo o exemplo exacerbado de violência vem da parte latina. E a condescendência com essa violência. Então ela pinta toda a parte latina, toda a parte mexicana, né? Toda essa travessia dela, em que policiais são corruptos. Isso. Todo mundo vive num chiqueiro, mano. Tipo... Isso. Sabe? A descrição é essa. É uma distopia. Viver no México é uma distopia. E você percebe isso pra quando o marido dela fala com ela sobre o que são os Los Jardineiros. Eles estão lendo o jornal, meio abraçados assim, e ele fala, tipo, sobre a gangue e sobre o cartel. E aí vira uma coisa meio assim, tipo, Los Jardineiros, mas eles são, né, criminosos, quem é que colocaria um nomezinho assim? Aí o marido falou, começou a contar a história da guerra dos cartéis. Aí o marido chega e fala assim, eles chegaram aqui e começaram a matar, mas ao invés de dar tiros, etc., eles vinham com machados, facas, serrotes, e iam fazendo as maiores atrocidades, mas isso já se tornou normal. Aqui no México é assim. Então, tipo, a partir dessa descrição que desumaniza qualquer sentido, né, e qualquer figura, hoje não falta obra, né, audiovisual principalmente, pra gente ter uma noção da complexidade que as realidades, as diversas, isso é bom frisar, as diversas realidades latinas têm. Isso é de um efeito totalizante, sabe, de um pai, de um esposo explicando pra sua família que, me desculpa falar assim, mas é a violência aqui. O que eu vou fazer, sabe? Então, abaixo, né, abaixo da linha do Equador, quer dizer, o México tá acima, mas no espectro latino da coisa, né, no terceiro mundo da coisa, todos são os bárbaros, é assim, você não pode fazer nada. Tem muita coisa que também acho que, eu vou dizer, por uma falta de imaginação da autora, a história fica levemente sem sentido, né, principalmente quando ela chega na cidade do México, que eles vão fugir do estado de Guerreiro pra cidade do México, pra então entrar na trilha oficial dos imigrantes. Na cidade do México tem ali pelo menos a embaixada de inúmeros países que tem algum tipo de relação diplomata com o México. Por que você não entra numa embaixada e pede auxílio? Por que você tem que fazer todo esse processo para os Estados Unidos? Sim. Então assim, você começa a fazer um monte de pergunta, você como uma pessoa que talvez
pensaria nisso antecipadamente, porque assim, se eu moro num país que tá numa zona de guerra no nível que ela diz o México, eu já tenho todo o meu plano de fugir na manga, se algum dia precisar. É muito inocente você achar que, digamos, se é verdade que o México tá assim, é muito inocente a gente imaginar que o mexicano nunca pensou nisso uma vez na vida. E eu digo isso porque eu trabalho com mexicanos, e inclusive uma das minhas colegas de trabalho a família dela é de Acapulco. E a gente conversou um pouco, ela não leu o livro, mas a gente conversou um pouco sobre a situação do México. E assim, a gente não pode esquecer que o México é uma das top 15 maiores economias do mundo. Sim. É a segunda maior economia da América Latina. Então a gente não tá falando de um país caindo aos pedaços. A gente não tá falando de um país onde necessariamente ele foi tomado pela guerra por armas na rua. E assim, eu já fui pro México e não é assim. Então assim, você não pode ir num lugar e achar que aquele lugar define o país. Que é a impressão que a gente tem quando a gente lê esse livro. Que ela disse que ela seguiu, né? Ela fez a rota. E aí a impressão que dá assim, mas você só fez a rota? Você não foi tomar um cafezinho ali na Cidade do México? Você não foi jantar? Comer uma quesadilla? Nada? Você não conheceu mais nada do México? E o que é estranho, né? Porque, tipo, Acapulco, ele é um roteiro turístico. Não é isso? Pois é, põe na conta da firma. Olha que legal. Então... Como dava pra ela ter ido lá. Exatamente. Então, tipo assim, é muito estranho que ela tenha desenvolvido essa história em Acapulco e que Acapulco seja assim se ele tá recebendo tanta gente de fora, tipo, sabe qual é? Se ele é um território de turismo, qualquer cidade turística, quando a violência chega num nível desse, as coisas começam a sofrer mudanças drásticas pelo próprio interesse no investimento que você quer ter na cidade. A Copa do Mundo, as Olimpíadas, todo mundo viu o que aconteceu. No Rio de Janeiro, principalmente. Então, tipo... Simplesmente os caras foram lá, tomaram tudo, e ela tá me falando, mais uma vez, desde o começo, eu não costumo pactuar com a literatura. Eu sou discípulo de Hilda Hilst nisso. Porém, nesse livro, desde a primeira linha, ela me diz que há um pacto a ser feito, que é um pacto com a realidade. Isso é muito perigoso. É aí que mora todo o problema. Se não fosse isso, isso só seria um romance ruim, cheio de defeitos igual eu tô falando aqui agora e você também. O problema todo é o pacto que ela faz com que a gente assine. Aí a gente começa a entrar em problemas muito mais graves. Acho que tem uma outra questão que pra mim ficou claro, que era um livro escrito por uma americana para americanos. Sim, sim. Que é a não politização da fronteira. Fato. Ela não toca em momento nenhum nas questões políticas que fazem com que a fronteira seja tão perigosa, seja tão fechada. E hoje ela tem a história, né, no grupo da Lídia, eventualmente vão ter 2 irmãs de Honduras, que esse sim é um país que, pelo que a gente pode ouvir falar e pelo que a gente lê notícias, é um país que está se afundando numa guerra. Basicamente. É um país pequeno e é um país controlado por, digamos, coisas não muito boas. Mas, e a gente vai saber a história das irmãs mais em flashback, né? As irmãs não falam muito da própria história. Então elas foram andando até o México para então ir para os Estados Unidos. E isso tem sido, esse levante de imigração tem sido da América Central muito forte mesmo. Sim. Mas a gente precisa entender as políticas americanas que fizeram com que essa migração se tornasse tão forte. E isso vem de décadas e décadas de apoio a regimes violentos na região. Então, a não politização da fronteira, pra mim, ou nenhuma vez citar o governo Trump, que hoje, acho que eu pus lá no post do nosso Instagram, um governo que coloca crianças em jaulas separadas dos pais, crianças de 2, 3 anos de idade, que hoje estão separadas dos pais e vivem em jaulas. É muito pesado isso. Então como é que você quer me dizer que você tá refletindo uma realidade, mas que você não conta? Que você só diz uma parte? Entende? Como é que Lídia, que tá levando o filho dela de 8 anos pros Estados Unidos, correndo um risco enorme deles serem separados na fronteira, não pensou nisso? Pra você ter uma noção, e é outro alerta de spoiler gigante aqui, porque quando ela chega nos Estados Unidos, parece que não existe problema nenhum. Se você lembrar no começo do livro, ela foge e deixa os documentos do filho perdidos por lá. E de repente ele consegue uma escola, mano. Mas você sabe que existem escolas que não pedem. Dependendo de onde você vem, tem escolas que podem deixar você estudar sem documentação. Ótimo, isso acontece. Mas explica isso. Isso é uma coisa Exato. que tem que ser contada. Não, é verdade. Exatamente. Isso é um buraco enorme. É como se ela nem pensasse que isso poderia ser algo que algumas pessoas não saibam. E aí, um outro ponto é, justamente por ela contar a história dessas irmãs de Honduras, e tem várias pessoas de outras nacionalidades da América Central que vão pipocando aí, pouquinhas, mas tem, né? O que ela dá a entender com isso tudo é que existe uma única história de um latino interessado nos Estados Unidos. O latino, que é essa massa
essa massa marrom, que ela chama, né, no final, na nota dela, é uma massa que vai para os Estados Unidos em peso, a maioria ilegalmente. Primeiro, essa não é a história da imigração latina para os Estados Unidos. E segundo, a imigração ilegal tem um peso enorme do lado dos Estados Unidos também. Sim. Com políticas que são sanas e violentas nos países de origem. E a gente só sabe disso se a gente for pesquisar mais, porque ela não lê um jornal pra saber disso. Pra Lídia, colocar na boca da Lídia isso, por exemplo. Sim, só pra ter uma noção mais ou menos histórica da violência dessas medidas que a gente tá falando, os sistemas de escravidão e de imigração estadunidenses serviram de inspiração pro regime nazista. Então, tipo, é uma parada pesada. Rapaz... Tipo, tem documentos, foram revelados há um tempo considerável, mas as políticas assumidas, a questão de você, por exemplo, hoje trancafiar, né, separar pais e filhos, trancafiar em jaulas. Recentemente teve uma série de reportagens, somente por causa do crescimento da questão do corona e desse endurecimento de brasileiros chegando no Brasil, brasileiros sendo repatriados, né? Falando que no avião, tipo avião com ar-condicionado sinistro, eles deram tipo um saco plástico para as pessoas se cobrirem. Deixaram as pessoas congelando por 14, 15 horas, sei lá, de viagem. Isso assim, isso para elas voltarem para casa. Imagina que essas pessoas não passaram lá. Sabe qual é? Sim. Mas, em suma, tipo, as políticas adotadas pelos estadunidenses nas questões imigratórias e escravocratas serviram de exemplo para o nazismo, por exemplo, basear suas medidas. Então, a gente já entende como é que é violento. E a gente tratou sobre isso recentemente no Na Fissura também. Então, é uma coisa bem, bem grave. Então, essas são as nossas impressões do livro. São impressões literárias só, tá? Só pra ficar claro. Vamos falar um pouquinho sobre a polêmica, né? Porque foi uma balbúrdia. Foi uma balbúrdia. Eu acho que é interessante a gente tentar fazer meio que uma ordem, não sei se cronológica, mas pelo menos contar da onde surgiu o livro pro começo da crítica, pra gente entrar na polêmica, porque aí a gente não se perde. Eu tenho muita dificuldade, porque eu embolo muito a conversa sempre, né? Mas a questão é que a Janine, ela já publicou 2 livros, era uma autora desconhecida, e de repente apareceu com $1 milhão de adiantamento no bolso para fazer esse romance. Não, na verdade ela escreveu o romance e aí ele foi pro leilão. Acho que tinha 7 editoras interessadas nele. E aí o preço foi subindo e bateu um valor assim insano. Ou seja, a gente tem aqui, e isso é um ponto importante, a gente tem pelo menos 7 editoras que estavam a fim de apostar nesse livro o suficiente antes dele ser lançado. Então você tem 7 cúmplices aí, né? Um culpado e 6 cúmplices. Isso. Antes dele ser publicado, já tinha a questão de que um filme teria que ser feito, né? Já estava acertado. Vai ser feito. Acho que é inevitável, já investiram uma grana nisso. Talvez com a pandemia isso tenha, né, dado uma desacelerada. E aí ele chegou às prateleiras. Super bem recomendado. Um dos blurbs lá que tinha no começo do livro, eu até te mandei foto, né? Dizia que era o grande romance da história latino-americana nos Estados Unidos. Ele foi lançado em janeiro. Ele saiu com um print inicial de 500 mil cópias, o que é altíssimo mesmo para o mercado americano. E aí ele foi escolhido em janeiro pro clube do livro da Oprah, que é uma potência em vender livro. Eu tava pesquisando sobre o livro dela para entender como é que a Oprah consegue, o que ela já fez. Ela lançou o clube em 1996 e estima-se que os livros que ela recomendou desde então já movimentaram em torno de 22 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então, assim, ser recomendado pela Oprah é venda. Basicamente, as coisas são iguais. Se a Oprah falou que gosta, a Oprah falou pra ler, tem um pessoal ali fiel que vai ler. E aí ele começou a chamar a atenção, e aí ele chamou a atenção da comunidade latina, e principalmente da comunidade literária latina, que foi o que aí tudo começou com uma resenha da Miriam Gurba, que, assim, basicamente destruiu o livro, pra ser sincera. Não sei se você leu a crítica dela. Eu li. Foi, assim, é feroz. Nem sempre tem coisas que eu discordo, assim, mas basicamente o título já é Bitch, You Ain't Steinbeck, que é basicamente o vadia, você não é o Steinbeck. É pesada, a crítica é ferocíssima.
E aí a Gurba, que é mexicana, chamou a atenção da comunidade literária latina nos Estados Unidos, que vinha falando muito o que você falou, que é o seguinte, poxa, a gente já conta essa história há muito tempo e ninguém quer ouvir. E aí quando vem essa autora branca, que tem uma avó porto-riquenha que ela mal reconhecia até 2015, de repente a história ganha os jornais, e aí ganha um papelzinho ali, um avalzinho da Oprah. Foi aí que estourou, foi aí que explodiu. É bom lembrar, eu até te mandei o gráfico, né? Em questão de população, latinos são 18% dos componentes da população estadunidense. Em representação literária, eles chegam a 3%. A diferença, né? O montante de diferença. Sendo que no montante de quem escreve e quem tem literatura consumida, 85% são escritores brancos. Então, tipo, a diversidade literária nos Estados Unidos é muito pequena. E as comunidades negra, latina, asiáticas são muito grandes. Então isso já reflete uma série de coisas que a gente já poderia discutir de antemão, né? Mas eu acho que a gente continua no livro. A Gurban fez a crítica, etc. Senão a gente vai começar a pular muito pra cima e a gente sai da nossa pauta aqui. Em grande parte, eu acho que, além da história em si não ser tão boa assim, tudo seria relativamente passável se não fosse a própria autora, que eu acho que tem problemas por si só. Ela tem a nota da autora no final do livro, né? Que é quando ela usa a frase massa marrom, que pegou muito mal pra crítica. E ela justifica escrever esse livro dizendo que ela é casada com um homem que não tinha documentação quando eles estavam juntos. E ela escreve sobre o nervoso de ver a polícia parando eles. Falou parando eles uma vez por conta de uma luz traseira quebrada e o medo que ela sentiu. E aí ela termina com, então eu sei do que eu estou falando. É só muito tempo depois, e depois que o livro foi lançado, que a gente vai descobrir que o marido dela era irlandês. Então assim, não fica mais branco do que isso, literalmente, né? Sim. Não tem como você equiparar as duas coisas. Assim, e ela omitiu, é óbvio que ela omitiu propositadamente que ele era irlandês, não é mesmo? Afinal de contas, ela não está contando a história da migração não documentada da Irlanda para os Estados Unidos. E ela sabia o quão ridículo ia parecer se ela falasse, meu marido irlandês não tinha documentação, porque a questão aqui não é ter ou não a documentação, a questão é o racismo de quando alguém vê uma pessoa mais morena, vamos dizer assim, no volante de um carro com a luz traseira quebrada. Sim. Então, assim, a nota da autora não fez favor nenhum para ela em vários sentidos. Vários sentidos. Pra mim, se não tivesse a nota, teria sido melhor pra ela, tá? Se ela não quisesse se justificar, teria sido melhor pra ela. Porque o que saiu de merda ali não tem condição. Não tem condição. Mais uma vez, tipo, a nota só veio endossar a questão do que eu falei. Se ela não tivesse feito o pacto com a realidade, seria um romance ruim e preconceituoso? Sim, seria um romance ruim e preconceituoso. Mas meio que pararia. Tipo, quantos outros já não foram assim durante a história? O problema é que além da nota, ela indica que aquilo ali é realidade. E que ela tem propriedade pra falar disso. E aí você começa a descobrir, cavucar e ver que, na verdade, ela não tem propriedade alguma pra poder falar as coisas, expor as coisas do jeito que ela falou. E aí vem uma questão que, tipo, eu penso muito, que é a questão estética e a questão da arte estar a serviço de alguma coisa, da arte política por si só. Porque por mais que o autor seja político, se ele está escrevendo um livro, a primeira coisa que ele tem que pensar é em escrever um livro. Se ele escrever um grande livro, ele vai ter conseguido atingir seu objetivo político na sua obra. É assim que a gente leva em conta grandes autores. O Kurt Vonnegut é um deles, por exemplo, que a gente falou não faz muito tempo. Né? E ele é um cara branco, ele insere muitos elementos políticos, mas ele tá ali preocupado em escrever um livro. Ao que me parece, assim, nos discursos dela e a forma como ela construiu essa nota, fica muito evidente que ela não pensou primeiro no livro. Você sabe a história da avó dela? Não. Ah, então peraí. No programa da Oprah, porque aí o que a Oprah faz? Ela escolhe o livro, né? A galera vai lá, compra, lê, e aí ela faz um programa pra discutir um livro, um clube do livro.
literalmente. Então, quando tudo isso rolou, a Oprah chamou ela e chamou 3 autoras latinas pra discutir o livro, né? Ao invés de só chamar o autor, que é o que normalmente ela faz, ela chamou 3 das críticas, das pessoas que mais falaram contra o livro, pra bater um papo. E aí, no programa, ela fala que a avó dela é porto-riquenha. Só que, em 2015... não faz tanto tempo assim. Ela escreveu um artigo pro New York Times. Então, assim, é um artigo de peso. E se você tá escrevendo pro New York Times, esse artigo não vai ficar escondido na internet. Exato. Tá, então ela escreveu esse artigo contando sobre uma situação familiar que ela teve no passado, onde 2 primas dela foram estupradas e assassinadas. O irmão dela apanhou muito e eles foram jogados num rio, em Missouri. E ela conta um pouco dessa situação. E ali embaixo ela fala assim, a única coisa que eu dividia com essas primas era uma avó porto-riquenha. E aí ela comenta depois que a questão é que 3 dos 4 meninos que foram presos pelo crime eram negros. E aí ela entra um pouco na questão de raça e ela escreve com todas as letras, mas como eu sou branca, não sei se devo falar disso. Então, até 2015, ela se denominava como branca, e já sabendo dessa avó porto-riquenha. Porém, no programa da Oprah, ela já tá toda latina. Inclusive, essas coisas do livro, de soltar palavras em espanhol, ela fez isso na entrevista. Que isso, e você mano? Assiste a entrevista e dá até um negócio, porque assim, é que nem eu chegar na França sem falar um puto de francês e falar assim, por favor, me vê 2 croissants. E aí eu faço só o sotaquezinho francesinho fofinho no croissant, que é pra todo mundo achar que eu sou super estudante de francês, ou super fluente em francês, apesar de eu não conseguir fazer a frase inteira. Sabe assim? É aquela coisa de usar os R's sem como gringos o R, sabe? Ela deixa o R bem latinozinho, assim. Cara, é uma vergonha alheia muito forte. Muito forte. E aí... essa é a grande questão. Você é latina agora, mas você não era antes. Então você é latina agora que você escreveu esse livro, mas antes de você escrever o livro, você não era. E ela não tem resposta. Então é um problema. Não só um problema, como que você fala comprova parte do que eu falei. De tipo, ela escreveu o livro não pensando no livro. Não sei se ela escreveu o livro pensando no lucro que ela teria, porque ela lucrou bastante, apesar de todos os pesares. Na fama, na ascensão, no filme, no que se tornaria. Agora, ela não escreveu o livro pensando no livro, e o parco material de pesquisa revela isso logo de cara. Fora tudo que a gente destrinchou do que incomodou a gente no começo. E ela também não fez esse livro porque ela quis criar um sentimento de empatia. Tem uma cena no programa que uma das críticas pergunta assim, me diz isso então, pra quem você escreveu esse livro? E ela gagueja pra responder. E aí algumas pessoas na plateia gostaram da leitura, sabe? Leram o livro e gostaram. Inclusive, filhos de imigrante, que acham que conta um pouco a história da família. E aí essas pessoas responderam para mim. Mas ela não responde. A autora em si não responde. Ela gagueja pra responder isso. Porque ela não tinha, no final, apesar da nota da autora ela falar que ela sempre quis, ela quis dar voz às vítimas, né? Acho que é isso que ela fala. Isso. Ela quer entender a história das vítimas, ela não conseguiu responder nem isso. Por uma pergunta muito clara, pra quem você escreveu esse livro? Exatamente. Ela gaguejou. Aliás, você tinha que ver a matéria, porque parece que essa mulher vai desmontar no programa. Eu achei a qualquer momento que ela começar a chorar. Nossa. Real, oficial. Cara, o que tem aqui já me incomodou tanto que eu acho que eu não tenho nem coragem, assim. Realmente eu achei um trabalho muito fraco de verdade. Então eu até deixei de pesquisar algumas coisas por fora, porque é decepcionante você ver que tudo isso que eu falei, tipo, pesquisa mal feita, é o que você tá me falando dela não conseguir responder, que ela desmonta quando é perguntada pra quem que ela escreveu. Essa é a hora que ela tem. Todo livro, por mais que o autor seja um cara rebelde e fale assim, tipo, eu não quero saber o que vão achar do meu livro. Mas todo livro, de certa forma, é um diálogo, porque não é só publicar. Se você quis publicar, é porque você quer que alguém leia, sacou? E você pode querer que alguém leia por diversos motivos, pra se sentir provocado, pra se sentir triste, pra se sentir feliz, pra se sentir incomodado, sabe? Tanto faz. E a partir do momento que a outra pessoa recebeu, ela vai formar um sentido daquilo pra ela e vai levar pra discussão. Então, esse momento da Janine é o momento que ela tem, né? São os meses que ela tem pra ela abrir o coração dela. Tipo, se ela tá sendo apontada dessa forma, ela poderia responder, falar, pô, desculpa, errei, mas a minha intenção sempre foi representar essa parcela latina, né? Isso. E tal, por causa disso e disso e disso. Só que
a partir do momento que ela trava, que ela não consegue justificar, e as críticas, né, vão derretendo toda a estrutura que tem, né, por trás dela, inclusive de maneira tão fácil, você vê que você começa a desconfiar do porquê dele ter sido feito. E aí você vem com esses fatos, né? Ela não reconhecia, basicamente, uma avó porto-riquenha, agora ela tá falando espanhol na entrevista. Cara, e não é só isso, tá? É uma avó porto-riquenha, filha de rica, que foi pros Estados Unidos casar com um cara da marinha americana. Então, assim, nem a história da família dela é uma história padrão que ela tentou contar, entende? Que é a história que ela tentou contar, na verdade. Nem isso. Não é nem assim, olha, minha avó passou por isso, minha avó teve essas dificuldades. O máximo que ela diz é que a avó também sofreu um pouco de preconceito por ser latina, por ser porto-riquenha. Mas, assim, eu vendo as entrevistas e lendo sobre ela e tudo mais, na verdade, eu acho que é difícil da gente... Na verdade, assim, eu acho que ela nunca tinha feito sucesso antes por um motivo. Porque ela é uma péssima escritora, na verdade. Ela é uma péssima escritora até mesmo pra criar o próprio mito. Esse é um forte motivo. Do tipo assim... Por que não tem... A família toda morre no começo, né? E aí eles já entram na corrida. Mas o livro já te diz isso, né? Da corrida. E não tem nenhuma perda ali que eles vão sentir na hora, acima das outras perdas. Porque ela não sabe descrever essa perda. Porque eu fico pensando assim, quando ela foi equiparada aí ao um grande livro, não sei o que lá... Acho que o Don Winslow falou que ela é foi um novo As Vinhas da Ira, que foi o que me deixou muito brava. Eu fico pensando quantas vezes eu tive que parar de ler As Vinhas da Ira pra chorar. Porque as descrições que estavam ali eram tão fortes e eram tão claras que você não podia não sentir o que ele estava escrevendo. Com a história da Lídia, cara, ela perdeu 16 membros da família. E eu não quis chorar uma vez, sabe? Tipo, não me tocou a ponto de eu achar que tinha sido bem escrito, um luto tinha sido bem escrito em nenhum momento. E eu acho que é por isso que ela não deu novos traumas pesados pros dois, entendeu? Sim. Porque ela não é uma autora que saberia escrever isso de forma que fosse bem. É por isso que eu digo, o Luca talvez tivesse que morrer no meio do caminho, entendeu? Pra mostrar o que é mesmo uma mãe que perde um filho no processo de fugir do seu próprio país. Essa é a dor, que de novo é o que a Karina faz tão bem no Noite em Caracas. A menina, a Adelaide, não é o nome dela? Adelaide, é isso. Enterra a mãe, que é a única família que ela tem. E você sente aquela dor, você sente aquele pesar, você sente aquele vazio. A Cummings aqui nunca conseguiu, Janine Cummings, sei lá, nunca conseguiria criar isso na escrita dela, entende? E isso pra mim só ficou mais claro porque ela dava o trauma pros outros. Era um trauma que a nossa amiga aqui não sentia, entendeu? Ela virou a Lara Croft real, sim. Então, e tipo assim, ela lembrava às vezes dos mortos, mas tinha tanta coisa acontecendo que nessa hora você tá no automático, você não vai ficar remoendo, chorando muito, você não vai sentir tanto, até porque não dá. Então assim, é fácil você escrever um trauma onde não existe, onde você não dá o tempo pro trauma acontecer, entendeu? E, cara, aí você abre um processo muito grande para as indagações que esses autores latinos fizeram acerca do livro. Por que será que ela não foi capaz de descrever essas emoções? Porque não faz parte do cotidiano dela, então ela não sabe realmente como se colocar no lugar do outro. Porque o processo de pesquisa foi falho, porque ela enxerga esses latinos como uma massa marrom, porque ela enxerga esses latinos como animais violentos e corruptos, e as perguntas só vão ficando cada vez mais incisivas. Esse tipo de margem que ela dá. E aí, velho, quando a sua caneta não consegue fazer com que você tenha o mínimo, né, de responsabilidade, o mínimo de credibilidade ao falar sobre aquilo que você escreveu, é porque, velho, foi um fracasso, sacou? Foi tipo assim, um fracasso no termo de literatura, né? Porque em sentido de venda, gente já falou que é um fenômeno. Tudo, né? É aquela coisa, você tem que pensar no livro. Se sua caneta não garantiu o seu livro, é porque o bagulho tá zoado. Sacou? Uma coisa é eu olhar para esse romance que me fala que tá retratando o tempo de agora, eu ler agora e explanar tudo isso que a gente explanou aqui. E a gente ainda tá sendo, tipo, muito cuidadoso para especificar os pontos e ter uma visão minimamente racional para proporcionar às pessoas a audição de alguma coisa coordenada. Mas muita gente foi, né, essa mesma crítica, a primeira crítica, eu esqueci o nome dela. A Miriam Gurba. Isso. Tipo assim, ela tava revoltada, e não sem razão, porque a caneta da Janine não se sustenta. Não se sustenta, e isso é muito grave, mano. Tipo,
ela poderia ainda fazer um trabalho de meia-culpa, pedir desculpa, fazer toda, sabe? Mas aí parece que não foi isso que aconteceu, né? Não, definitivamente não. Levantou muito a pergunta, que é uma conversa que a gente já tem aqui há um tempo, no mercado literário brasileiro, que é aquela questão de quem tem o direito de contar uma história. E aí, eu fiquei pensando que, de novo, essa nota da autora não fez nenhum favor pra ela, porque nem falando como ela mesma, ela deu conta de explicar. E eu fiquei pensando no Escravidão, que o Laurentino Gomes escreveu. Sim. E ele falava especificamente sobre a escravidão no Brasil. Mas ele escreveu uma nota no livro onde ele fala o seguinte: a escravidão, ela é tão natural quanto o ser humano, né? Ela existe desde que o ser humano existe. Desde que guerra existe, a gente escraviza o outro. Sim. Isso é... E aí ele dá alguns exemplos e tudo mais. Poxa, imagina se ela tivesse começado falando exatamente isso. A imigração é o centro da vivência humana na Terra. Sim. Veio todo mundo da África, agora estamos aqui, agora até hoje existe essa questão. Hoje em dia a questão é essa, tipo, você não precisa dizer que seu marido também é um imigrante não documentado, entende? Você pode explicar que existe um contexto de imigração mundial, histórico, que hoje, que você vai usar esse contexto aqui, hoje, pra contar essa história. Mas nem isso ela consegue fazer. Nem uma nota onde ela consegue buscar esses temas históricos, coisas que justifiquem a história dela, ela consegue fazer sem usar um exemplo babaca que é esse do marido dela, entendeu? E é por isso que a gente vê que ela é uma autora extremamente sabe? Sim. Assim, você falou um fenômeno de vendas, é verdade. 50 tons de cinza também. Sim. Então, assim, é lamentável. É porque a gente não pode pensar na qualidade da obra como sendo algo mercadológico, sabe? É sempre bom tentar distinguir. E a gente já trouxe muitos exemplos de livros ótimos que não são sucesso. E eu acho que essa é a primeira vez, assim, que a gente tá... Na verdade, é a segunda, porque Esboço a gente teve... Mas Esboço é um livro que não queria dizer nada. Ficou em cima do muro. Isso. Mas esse é o primeiro caso de um sucesso, um blockbuster mesmo, que a gente pega e vem fazer o processo reverso, né? Então, é um outro ponto que a gente tá destacando. E tem uma coisa também, né? Tipo, a literatura, ela... Por mais que ela seja um sci-fi, né, ou seja uma literatura que remonte à história, etc., ela sempre vai estar documentada naquele tempo presente, né? Você sempre vai relacionar os seus estudos acerca, através dos tempos, a partir da publicação. Então, hoje é muito comum a gente olhar, por exemplo, para Iracema, do José de Alencar. Durante muitos anos foi louvado como um romance indigenista, e já vê a figura do José Alencar com os olhares de hoje diferentes, e elencar problemas em Iracema vai deixar de ser uma obra canônica? Não vai deixar de ser, mas a gente tem esse poder de analisar. Mas quando isso acompanha uma época, a gente não pode, né, tipo, entre aspas, cancelar uma obra, a gente não pode ser anacrônico. O negócio da Jeanine é que ela tá no tempo presente, ela tá sendo cancelada agora. Exato. Então, assim, eu não acho que a discussão deveria ser se ela tem o direito de escrever essa história. Porque se ela teve uma ideia e a ideia é boa, escreva a história. Eu não acho que esse é o problema. O meu problema é como ela se coloca nessa história. Ela se colocar... E outra, né? E aí é uma coisa que eu já venho falando há um tempo. E aqui eu acho que a gente vê o ápice de quando dá errado. O marketing do mercado livreiro que tá ficando ridículo. Porque esse livro foi vendido como a história... A maior história sobre a imigração mexicana, a imigração latina para os Estados Unidos, uma coisa assim. Ele foi vendido assim para as pessoas. Então, assim, a gente tem que pensar também do mercado livreiro como um todo, nessa megalomania fodida que a gente tá trazendo pro nosso mercado, do mercado de Coca-Cola, entendeu? E tratar o livro da mesma maneira. Porque não é. Diferentemente da Coca-Cola, se 1 milhão de pessoas lerem esse livro, talvez a gente tenha 1 milhão de interpretações. Talvez todas problemáticas, mas 1 milhão diferentes. Então, assim, essa lógica de mercado anda me dando no saco real, sabe? De você ter que definir os livros de maneiras grandiosas, assim, para que as pessoas se interessem por ele. E eu não sei se o mercado livreiro precisa disso, ou deveria fazer isso. Então, assim, né, observando, obviamente o mercado editorial estadunidense, ele é maior do que aqui. Em tamanho, em profissionalismo, etc. Porém, o modus operandi de um mercado que quer ter um público consumidor maior, e a partir do momento que você coloca um objeto, né, de arte e você o coloca como uma questão de entretenimento e só, que é o que acontece com o cinema americano desde os primórdios, é que você não se preocupa tanto com a construção
da história per se, você se preocupa com a construção de como você vai vender essa história. Então você tem um grande plot, porque realmente, tipo, é um livro que o plot se faz necessário, né? O grande mercado americano, ele não tem autores, né? Ele tem uma comunidade latina capaz de produzir literatura, mas não tem publicações que tenham alcançado a grande massa estadunidense de leitores. Você conseguir fazer isso chegar em mais pessoas, então vender o plot por si só é o que aconteceu com a Janine. O que eu achei engraçado que aconteceu no Brasil é que quando a Intrínseca trouxe, a Intrínseca conseguiu se aproveitar e fez a mesma coisa que a Flip fez com Elizabeth Bishop. O livro que trouxe uma grande polêmica junto. Não, mas assim, a Intrínseca fez um post no Instagram lá em março, e aí só veio gente falando mal, e aí desde então tá pianinha. Sim, mas olha só o nível de eu vou chamar de nonsense, porque pra mim é nonsense. É você ver o teor das críticas que estão sendo levantadas e você vender o livro falando de uma boa polêmica, tá ligado? Tipo... Mas, cara, aí você pensa, mas pensa aqui, é foda também, você já pagou a bala pra ter o livro. E provavelmente a Intrínseca pagou antes da coisa toda estourar, porque normalmente esses livros, assim, vendem rápido, então quem chegar primeiro vai levar. Assim, a aceitação do público por si só na rede social já demonstra, né, tipo, a irritabilidade intrínseca ao público e o nível que essa situação tomou em escala de Américas, né? Então a gente já vê que é grave. Eu acho que torna mais interessante ainda nós, como brasileiros, lendo essa obra, né? Porque tem uma conotação diferente. É porque não fala com a gente, né? A gente tá não fala com a gente, mas fala mais perto da gente aqui do que dos Estados Unidos. Então, assim, a gente entende o que é você viver num país em que as pessoas estereotipam o tempo inteiro, em que as pessoas olham e só veem violência, que as pessoas talvez não entendam como é a cultura. Eu acho que, ainda mais assim, eu trabalho com a América Latina há 10, 12 anos já, então eu tenho muito contato com os meus parceiros latinos aqui, porque eu trabalho regionalmente desde sempre. E existe, sim, uma certa unidade, sabe? Na forma como a gente trabalha. E tem um motivo, por exemplo, para o mundo corporativo, a América Latina é um ser único, normalmente tratado como uma entidade única, sabe assim? Então, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei, acho que 5, 6 anos, como a única pessoa de contato na América Latina pro marketing, numa empresa. E isso é muito comum, na verdade. E aí essa pessoa normalmente ou fica no Brasil ou fica no México, porque são os 2 maiores mercados. Então é muito interessante, pra mim foi muito interessante a experiência de leitura, sabendo que essa história aqui, ela é um pedacinho do que é a história latina nos Estados Unidos, sabe? Mas enfim. Cara, é aquela coisa que a gente vem falando no começo. Se esse fosse vendido como um thriller mexicano de uma mãe pra salvar o filho... ia ser ótimo. Assim, como marketing ia ser ótimo. O livro continuaria ruim. Não é isso. Mas o que eu quero dizer assim, seria real. Porque se você lê ele como um thriller, tá ok. Tá ok. Você vai ler rapidinho, você vai ler passando as páginas tranquilos. Tem várias coisas que acontecem. Aí você pode gostar ou não. Beleza. Agora, você não pode ler esse livro como a história definitiva da imigração latina nos Estados Unidos. Eu vou bater nessa tecla pra sempre. Este livro não é o novo As Vinhas da Ira. Ponto final. Se ele passa como sendo um thriller que faz essa rota, né, essa fuga do México, o máximo que ia acontecer, acredito eu, é que as pessoas cairiam em cima, assim, né, tipo, mais um branco falando daquilo que não sabe. Mas é aquela coisa, tipo, já são tantos que... Exato, é esse o ponto. Seria mais um num bolo. Só que aí todo o investimento que ele recebeu, todo esse raio totalizante que a gente tá falando em vários episódios sobre o que acontece com a comunidade latina, porque nós como brasileiros, tipo, a gente tá no outro lado da conversa, a gente entende os problemas todos, mas as referências culturais não são as mesmas que as nossas, porque a América Latina é um conjunto enorme. As hondurenhas que aparecem no livro também não têm as mesmas referências que a Lídia, sacou? É isso mesmo. Então, tipo, a gente também se sente, de uma certa forma, um pouco deslocado, porque não existe... Se foi escrito para que americanos e latinos reconhecessem, né, e se sentissem representados e criassem alguma alternativa de empatia pela situação, isso não funcionou como um todo, mas isso está deslocado de um espectro cultural, né? Ela gerou essa ideia
inteira de América Latina para aquela parte do México, e as próprias regiões do México têm diferenças enormes umas entre as outras. Os livros do Bolanho são um claro exemplo disso. Quem gosta e quem curte, recomendo, façam parte da minha religião. Sou sacerdote, me enviem DM. Mas ela jogou esse raio pra todo mundo, entendeu? Abaixo do México todo mundo é igual, todo mundo é a massa marrom. Isso é um desrespeito, né, muito grande, porque é aquele papo de sempre de você suprimir culturas, você suprimir diversidade, você suprimir um monte de coisa, e aí a gente vai pra literatura, como é que é? A literatura nazista na América, que trata muito disso. E aí, né, a bola rola, bola rola, bola rola. A editora que sofreu uma paulada depois que a crítica veio à tona, eles fizeram uma consultoria interna, contrataram um pessoal para vir prestar uma consultoria, para entender como eles poderiam, e isso está no programa da Oprah, né? Como é que eles poderiam, por exemplo, evitar que livros próximos para eles fizessem tanto sentido, como acho que o presidente da editora é um homem branco e a editora do livro é uma mulher branca. Então como é que eles poderiam fazer com que no futuro o que fizesse sentido para eles também fizesse sentido para as minorias que estavam sendo retratadas? E aí é maravilhoso, porque uma das autoras está no palco e fala assim, a consultoria te falou para contratar mais minorias? Aí o presidente falou, foi sim, foi uma das coisas que eles falaram. E aí você fica pensando assim, rapaz, nunca pensaram nisso antes. Foi a primeira vez que apareceu. Fica muito claro, sabe? Que foi pra ele assim, contrate minorias pra entender o que as minorias querem. Foi um choque, parece que foi um grande resultado dessa consultoria. Mas a editora também montou uma bolsa e um programa de mentoria para autores latinos. Então acho que a gente pode dizer que foi uma coisa boa que veio aí de todo esse rebuliço. E espero que seja algo que outras editoras tenham aprendido. Aquelas que quando saiu tudo falaram assim, nossa, graças a Deus que não foi eu que comprei. Talvez agora aprendam que talvez elas também tenham que fazer todo um trabalho junto às minorias, principalmente a minoria latina nos Estados Unidos, porque a nossa história ali não é uma historinha simples de imigração. Nem um pouco. Principalmente a do México. Nem um pouco. A gente ainda tá falando de territórios conquistados, territórios roubados. Tem muita história ali que complica essa relação. Então, assim, isso não pode ser simplesmente tratado como aqui vai uma historinha de pessoas más fugindo de violência ruim para um país onde tudo é perfeito e maravilhoso e elas vão ser recebidas de braços abertos. A história não é essa. Nem um pouco, mas foi bom você tocar nessa questão que envolve a estrutura da editora, porque é óbvio, né, que reações muito, entre aspas, violentas, e pra mim todas elas são justificáveis, até porque eu tive algumas durante o processo de leitura, mas elas viriam, né, as pessoas se sentem ofendidas, elas vêm mexidas em muitos níveis que a gente tem que saber, né, interpretar e ao mesmo tempo ter uma visão de direcionar toda essa energia crítica, que é muito importante. O livro precisa ser criticado, mas não para um lado de um movimento de você cancelar o livro por si só. Eu acho que nessa hora, quando a gente recebe, e com o advento das mídias sociais e de toda a possibilidade de comunicação entre os vários países latinos, é muito bom que se tenha uma leitura atenta e que seja confrontado esse sistema que publicou esse livro, da forma que publicou, da forma que promoveu o livro, sabe? Obviamente, essa mentoria, né, para autores latinos, ela é muito pequena e talvez ela seja uma espécie de domesticação, sabe? Porque as formas de fazer literatura no México, na Argentina, no Chile, no Brasil, em Honduras, na Guatemala, são todas elas diferentes. São todas elas a partir de situações e de acontecimentos muito únicos. Há de se ficar de olho se esses programas de mentoria não são programas que vão tentar adequar autores latinos a uma literatura muito parecida com o que a Janine faz e outros autores que chegam aqui, né? A gente tem muito mais acesso a traduções estadunidenses do que a traduções latinas aqui do nosso lado. Isso é um ponto que a gente pode ver como mercado nosso. Mas é bom a gente ter esse olhar de que agora que a gente tem a oportunidade de abrir essa via de crítica, canalizar essa crítica para mudanças estruturais dentro desse mercado. Mas eu também acho assim, que vale a pena quem tá ouvindo a gente aqui
se você tem interesse na história, lê o livro. Eu acho que tem muita gente que comentou, inclusive no post da Intrínseca, falando, não vou nem ler, não vou nem encostar. E assim, eu acredito piamente que a leitura ela é válida, nem que seja pra você odiar, porque você precisa entender o que você não gosta, pra depois você reconhecer o que você gosta. E mais do que isso, eu acho que esse é o tipo de livro que vai fazer você questionar, talvez, o quanto você não conhece de literatura latina, ou de literatura mexicana, ou de literatura que fale, efetivamente, da história da migração. Então, assim, eu acho que essa história, eu concordo totalmente, que essa história de cancelar um livro porque a crítica bateu forte, tem muita gente que não gosta, não é bom, porque a gente também tá seguindo a manada, né? Pro outro lado agora. Ao invés de seguir apoiando, a gente tá seguindo sem apoiar. E pior, sem saber o que é a gente mesmo. Então, assim, claramente, acho que ficou claro nessa 1 hora e pouco aqui, que eu e Caio não gostamos do livro. Temos nossos problemas com a história, temos problemas com a estrutura basicamente toda a estrutura que a Jeanine criou, temos problemas com o marketing do livro, com o contexto histórico, enfim, a lista é longa. Mas talvez você lê esse livro num sábado à tarde e acho que ele te ajudou a passar o tempo e era isso que você queria, e era isso que você precisava. Então a gente tem que também, eu acho que essa coisa de cancelamento sem conhecimento é pesado, e a gente precisa parar com isso. Eu acho assim, por mais que esse livro seja estruturalmente racista, outros tantos livros foram publicados e passam no meio da neblina, sabe? E eles continuam. É a mesma coisa aqui no Brasil. Tipo, você pega lá um instituto pró-livro que faz, né, a pesquisa de 2 em 2 anos da literatura no Brasil. Aí você pega que 80% da literatura produzida por homens brancos de classe média é heterotops. Que Sim. 80% dos personagens são personagens homens brancos de classe média heterotops. Inclusive, mulheres que reproduzem essas mesmas questões. Aí você vê num ambiente de crise, né, que livrarias independentes vão começar a perder espaço, e essas livrarias independentes são justamente quem faz as vozes, né, de lugares periféricos, de lugares à margem do centro do mercado editorial serem publicados com certa constância. E a gente precisa entender que, tipo, quando a gente foca, né, na questão de você simplesmente cancelar, quando você consegue cancelar, é como se você tivesse uma missão cumprida. E aí você relaxa, e aí vem o mercado e te joga uma parada pior no meio. Só que aí você tá meio tipo... exato. Você já tá meio relaxado, você não tem como... É uma vigilância constante, e a cobrança é constante. E o fortalecimento de autores, né, e de editoras independentes que tenham publicações semelhantes, para quem gosta de ler e para quem quer ver um mercado editorial mais justo, é uma das ferramentas de luta, né? Discussão sobre livros que tratem da temática, para que você consiga, pelo menos, criar um público que sustente isso até as coisas começarem a voltar ao normal, né? Que vai ser meio difícil por agora. Mas é uma visão, tipo, que a gente tem que ter de que a luta, né, nunca para num cancelamento, tipo. O Terra Americana não é o problema, ele é um sintoma do problema. Exatamente. Então a gente não pode cancelar ele, não vai mudar o problema em si. Então, acho que se eu pudesse encerrar com uma frase, ia ser essa. Ele é um problema, não, ele é um sintoma de um problema, ele não é o problema em si. Então, cancelar ele ou não vai fazer diferença, na verdade. Agora, pedir talvez pra Intrínseca pensar melhor antes de comprar um livro, pode ser uma boa. Exatamente. Questionar a editora é uma boa. E isso está sendo feito. Agora, tem que ser feito sistematicamente. Mas, de novo, isso ninguém vai dizer que você é um péssimo leitor se você ler esse livro e gostar do livro e achar que é ok, que valeu a pena ler. Tudo bem também. A gente não tá aqui pra ditar o que a pessoa deve ou não gostar, mas que vocês sejam e que a gente seja cada vez mais leitores críticos, né? Que a gente consiga ver aí esses problemas nas obras e a gente consiga levantar essa conversa. Porque tem muita obra aí, você tem razão, muita obra que traz esses problemas, mas elas também são sintomas do problema e não o problema em si. Então, não perder isso de vista é importante. É isso, a revolução. Eu prefiro a mas revolução. Tá tarde já. Mas... mas agora não vai dar, tá tarde. Não dá pra sair na rua. Não pode sair na rua. A gente já tá falando aqui há mais de 1 hora. Sim. E agora, infelizmente, eu já tô de pijama. Então não dá pra fazer a revolução de pijama. Infelizmente. Mas é isso, um episódiozinho extra nesse mês, né? A gente fez um mês latino e a gente decidiu colocar esse mês aqui, esse livro aqui, pra gente, como um episódiozinho extra da quarentena, basicamente, né? Cara, deu pra fazer
Tá feito. A gente faz. Nossa rotina é de 2 episódios por mês, mas como deu pra fazer, tá feito. Tá aí. Então tá bom. Contem pra gente o que vocês acharam dos livros. Todos os links de pesquisa, de tudo que a gente citou aqui, vão estar lá no nosso site. Então passa lá, www.centralredepoderosa.com.br, que aí vocês vão encontrar lá uma lista de todos os nossos episódios, e é só clicar no episódio que vocês vão ver todas as referências que a gente cita aqui. E eu vou dizer que tem link pra cacete nesse aqui, porque, cara, o que eu li de coisas sobre essa mulher, nem eu aguento mais. Então, passa lá que a gente fez uma lição de casa legal, e aí você pode ler por você mesmo a crítica, os comentários, os artigos, tudo que a gente encontrou vão estar lá. E acho que é isso, né, Kael? Só ressaltando que eu não sei como você conseguiu ler tanta coisa, porque o livro já foi mais do que o suficiente pra mim. Me sinto empanzinado de narrativas estadunidenses. Na força do ódio. Por alguns anos. Ok. Ainda bem que pra maio o nosso tema muda, então... a gente vai lá pras Arábias. É isso aí. E fechamos? Fechamos. E tchau. Tchau. Wow.